As vias de administração dos fármacos. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a administração de medicamentos. Essas vias, elas dependem das características da droga, das características da pessoa e das respostas desejadas. Então, com relação à farmacoterapia, considerar as seguintes afirmativas. Primeiro, na prática clínica, é importante conhecer os níveis séricos de uma droga, pois as que têm índice terapêutico baixo, é bom a gente sempre grifar quais são os pontos que a gente deve ter mais atenção em cada alternativa. Nessa alternativa, nessa primeira, o que que deve chamar a atenção do aluno é justamente isso, índice terapêutico baixo. Então, daqui a pouco a gente vai definir o que é esse termo e vocês vão conseguir compreender melhor. Então, as drogas, que têm esse índice terapêutico baixo indicam pequena margem de segurança, uma vez que as suas doses terapêuticas elas são semelhantes às doses tóxicas, como a digoxina, antibióticos aminoglicosídeos e a teofilina. Então, primeiro dessa questão. Essa aqui é uma das questões que eu falei para vocês que eu encontrei um erro, apesar dela não ter sido nula, mas justamente por quê? Vamos mais à frente que eu vou explicar para vocês porque que essa alternativa está incorreta. Eu falei para vocês terem atenção em relação ao índice terapêutico, Então, quando eu digo que uma substância tem um baixo índice terapêutico, eu vou dizer que é uma substância que apresenta uma estreita margem de segurança. Ou seja, a dose terapêutica ela é muito próxima da dose tóxica. Então, são medicações, são substâncias que devem ser manipuladas e utilizadas de forma atenta. E por isso, que houve a formulação de uma RDC, que é a RDC 354, de 2003, em que foi determinada quais são as principais substâncias que apresentam esse índice terapêutico baixo, ou seja, que tem essa margem de segurança muito pequena, ou seja, a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Então, quais foram essas medicações? São justamente essas 20 substâncias que vocês estão vendo descritas aí nesses dois quadros. O ácido valproico, a aminofilina, a carbamazepina, a ciclosporina, clindamicina, clonidina, clozapina, digoxina, que é uma das drogas que a alternativa nos traz, a diazopiramida, fenitoína, o lítio, minoxidil, oxcarbazepina, prazossim, primidona, procainamida, quinidina, teofilina, verapamil e a varfarina. Então, como a gente viu na alternativa, ele cita, além da digoxina e da teofilina, antibióticos, aminoglicosídeos. E esses antibióticos aminoglicosídeos, eles não estão citados nessa lista. A lista que foi utilizada pela RDC, que foi descrita em 2003, são esses. E o único antibiótico descrito nessa lista é a clindamicina, que é justamente, como a gente viu aqui, um antibiótico da classe das glicosamidas, que é justamente a clindamicina. É o único antibiótico que é descrito na lista. Então, ele pode ter utilizado como parâmetro, um outro parâmetro, mas no caso da questão, quando ele faz a indicação do índice terapêutico baixo, a gente sempre vai estar utilizando a legislação vigente, que é a legislação dessa RDC 354 de 2003, que ela não foi renovada e é utilizada apenas essas 20 substâncias que a gente acabou de descrever. Então, por isso que eu descrevi a alternativa 1 como incorreta, apesar de que a questão traz ela como correta. Alternativa 2. Quando comprimidos ou cápsulas são tomadas com as refeições ou logo após, dissolvem-se mais rapidamente devido ao aumento da circulação sanguínea no local, razão pela qual as moléculas da droga chegam mais rapidamente aos locais de absorção no intestino delgado. Então, essa alternativa ela vai estar incorreta por quê? Se o comprimido ou a cápsula ela for tomada com o estômago vazio, vai atuar rapidamente, visto que quando tomado em jejum com um copo de água, a cápsula ou o comprimido vai se desfazer rapidamente no estômago e a solução vai alcançar o intestino delgado através do estômago de forma mais rápida. Então, assim, os princípios ativos eles são absorvidos pelo sangue e vão se distribuir rapidamente pelo corpo. O cuidado que se deve ter é que
Apesar de ser mais efetivo quando tomado em jejum, né, a maioria das medicações, é claro que existem algumas exceções, podem causar também alguns efeitos irritantes ao trato gastrointestinal. Então, existem algumas substâncias que elas são um pouco irritantes, então, normalmente são indicadas para serem tomadas após as refeições, justamente porque, se tomadas em jejum, podem causar algum tipo de irritação. Então, se forem tomadas durante as refeições ou um pouco depois destas, o efeito da medicação ele pode ser mais lento, no entanto, vai ter menos efeitos de irritação. Então, claro que existem particularidades nas medicações. Existem medicações, por exemplo, lipossolúveis, que normalmente são indicados o uso junto com alguma refeição que tenha, né, algum tipo de gordura que vai fazer com que haja uma melhor absorção. Algumas substâncias que precisam de algum tipo de proteína para ser absorvidas, então podem ser indicadas a utilização através, junto, né, com alguma refeição proteica. Então existem algumas variações. No entanto, quando a gente fala de um modo geral, de estômago vazio, os comprimidos ou cápsulas eles vão ser melhores absorvidos do que juntamente com as refeições. Por isso que a alternativa 2 está incorreta. As drogas administradas por via sistêmica, elas não precisam ser absorvidas para exercer seu efeito, porque são introduzidas diretamente na corrente sanguínea. Existem vários erros, né, nessa alternativa. Uma delas é que as drogas por via sistêmica não necessariamente vai ser introduzida diretamente na corrente sanguínea. Existem várias medicações que podem ser utilizadas, por exemplo, por via oral, que vão ter ação sistêmica, intramuscular, que vão ter ação sistêmica. Então, assim, não existe, né, essa verdade absoluta aqui de que toda droga que vai ter administração somente por corrente sanguínea que vai ter atuação sistêmica. Existem outras vias que também vão ter atuação sistêmica. E claro que essas drogas elas precisam sim ser absorvidas, né, para ter uma ação direcionada para o efeito que a droga vai ser administrada para ter um efeito direcionado. Então, ela vai ser absorvida com seus receptores direcionados para que ela possa, sim, atuar no organismo. Os medicamentos líquidos que são administrados por via oral são absorvidos mais rapidamente do que os comprimidos ou cápsulas administradas pela mesma via, porque eles não vão precisar ser quebrados para ser absorvidos. Então, normalmente, esses medicamentos eles realmente são absorvidos de forma mais rápida. Então, pela alternativa, né, pela questão, no caso, a alternativa correta seria a alternativa B, em que apenas 1 e 4 são verdadeiras. No entanto, a gente viu que a afirmativa 1 ela tem sim um erro, e por isso ela precisa realmente de uma atenção maior. Então, se vocês tiverem curiosidade, a RDC que fala sobre essas medicações de baixo índice terapêutico é justamente a 354 de 2003.